Salve aí, carro cara. Fui ver outro carro. Não filmei porque o cara é vendedor de carro. O carro tá até lá, ó, do lado de lá. Ó. Não sei se vai dar pra ver. O Clio. Um Clio bom, cara. 1.6, um carro difícil de achar. Só que é um carro que foi muito usado. Tá com a quilometragem também adulterada, tá? Um 2008 Flex. 2009, não, 2007 ou 2008 Flex. Um carrinho, é um carro bom, mas esse carro não vale o que ele está pedindo, tá? O carro até tá, sim, vamos dizer a nota 5,5, né? É um carrinho para pegar e rodar, ele é até bom, mas ele está pedindo acima da tabela. Ele tá louco, velho. É um carro difícil de vender. Eles fazem um monte de conversa, eles te distraem, né? No meio do lance, né? Que você tá vendo o carro. Os caras te distraem. Enfim. Tá bem difícil achar um carro, cara, barato, tá? Ele tá pedindo 3 mil acima da tabela. Então, às vezes, eu falo o seguinte, você tá na expectativa de ver um carro. Às vezes eu até prefiro ver carro acima da tabela. Mas o cara tá pedindo acima da tabela um carro que não vale. Mas não vale. Ele tinha que estar uns 5 mil abaixo da tabela. Por quê? Qual é o lance do carro? Já foi feito motor, tá? Ali também é aqueles carros abaixo de 150 mil quilômetros no odômetro, né? Já foi feito motor, tu vê um monte de parafuso ali enferrujado que ou eles trocaram, não trocaram, ou maltrataram a cabeça do parafuso. Já tudo enferrujado ali, uma coisa meio sem sentido. Os parafusos que pegam ali por cima, que dá pra ver do motor, tudo zoado. Ele entregou que tá fazendo um barulho de comando quando liga de manhã. Aquele motor Renault 1.6 16 válvulas, ele é complicado em comando, porque o comando é de alumínio. Então, aquele comando é fraco. Então, ali numa brincadeirinha ali, você pode gastar de 2.500 para cima para arrumar. Os pneus, não gostei, apesar de passam na vistoria. Não gostei. A pintura também não tá top, ela tem alguns desgastes. O farol amarelado, a traseira tá boa, o interior tava muito bom, o interior tava até bom, acima da expectativa, mas é porque esses Renaults mais antigos, eles tinham um acabamento muito, muito bom, tá? Por isso que esses interiores, então engana. Você vai ver às vezes um Clio 2002, porra, vi um tecido muito forte, muito bom, entendeu? Então, tô falando da minha experiência de carro, né? Pouca experiência que eu tenho. Então, esses carros, você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Eu não pedi licença para filmar, porque eu acho que não ia conseguir fazer um conteúdo bom, até porque eu não tô podendo me abaixar, que eu fiz uma cirurgia, né? Então, mas acho que na conversa a gente também entende muita coisa, né? Principalmente quem tá procurando carro para comprar. Então, assim, o carro tinha problema de... Assim, no futuro ele vai dar algum probleminha de motor, principalmente de cabeçote ali. Um carro muito gostoso de andar, tá? Uma embreagem macia. Um carrinho torcudinho, né? Em baixa rotação, bom de andar. Gostoso de andar. Eu dei uma voltinha no quarteirão, mas eu não estiquei muito porque... Pô, o cara veio trazer o carro pra eu ver aqui, eu já nem ia ver o carro, né? Aí eu também não ia sacanear o cara, né? Aí dei uma volta no quarteirão, tal, pá, e falei, eu vou ver uns carros no sábado, tal, depois eu te falo. Aquela conversa mole, né? Ou seja, se o cara tivesse pedindo o valor de tabela, eu ia conseguir dar uma canelada no cara. Mas ele já tá pedindo 3 mil acima da tabela. Eu vou dar uma canelada de 6 mil no cara? Eu tinha que dar uma canelada ali de uns 6 mil reais nele. Então eu falei, eu não vou fazer isso, eu não tenho cara pra fazer isso. E aí eu me interessava ficar com o carro. Por quê? Porque é um carro que ainda, se você souber cuidar ali ainda,
fizer ali o ideal ali, que ele falou que tá batendo tucho, é um pouco arriscado, né? Mas talvez seja o ideal, seria fazer um flush, né? Um flush ali geral, porque se for problema de borra, vai limpar, né? Agora, pode ser que você dê uma limpeza e o carro piore. Então não tem muito o que falar. Agora, eu gosto muito desses carros da Renault 1.6 16 válvulas, né? Então eu sou meio suspeito para falar. Gosto muito desses Clios. Porra, se fosse um carrinho bom eu pegava. Então ali, se ele baixasse o preço, vamos dizer assim, uns 14 mil eu pegava ele. O cara tá pedindo mais de 20, então não dá. Tabela dele acho que é em torno de 18, tá? 18 mil. É um carro que tem algumas coisinhas para fazer, mas não precisa ser feitas agora. Diferente do carro que eu vi ontem, que estava muito ruinzinho. Mas é aquilo que até o Giovanni lá do Gijocar fala, né? O preço ajeita tudo. Então esse carro, para que se ajeitar uma compra nele, é preço. Então ele, por uns 14 mil, eu me interessaria. O cara tá pedindo acima de 20. Como é que eu vou fazer uma oferta de 14? Né? E o cara é vendedor de carro, ele não é particular. O cara vai rir da minha cara, né, velho? Vai achar que vai até se sentir ofendido. Beleza? Então, tomem cuidado, tá difícil de ver carro. Tem um outro carro aqui. Eu fiz contato com um cara. E ele já veio com aquele papo, eu acho que o carro tá vendido e tal. Tudo bem, de repente pode até estar. É até aqui perto, o cara. Aí ele falou que só podia ver o carro depois das 6h30. Eu não vou ficar vendo carro à noite, né? Eu não vou perder meu tempo e o dele. Não se vê carro à noite, a não ser que assim... Você já tentou falar com o cara uma vez, duas, três, tal, e o carro seja muito bom, o preço muito bom. Aí tu vai ver à noite. Mas no caso ali, é um carro, é um Corsa frente Montana, 1.0 VHC, já é flex, tem área e direção, então isso aí já valoriza bem o carro. Ele está num preço interessante, está sei lá, uns 1.500 abaixo da tabela. O cara é particular. E ele veio com aquela conversa assim, eu acho que o cara está com a negociação avançada aqui, pá, não sei o quê. Mas não impede de eu ver o carro. Mas aí ele já falou que só podia ver depois das 6h30. Eu poderia até tentar ver esse carro hoje às 6h30, mas eu sinceramente, eu não acho que isso eu não tô tão desesperado para comprar um carro, tá? Se eu tivesse 100 carros para rodar e tal, eu acho que aí eu chamaria o cara. Porque a gente tem que entender também, na hora que for negociar um carro, como é que você conversa com o vendedor. Às vezes você tá louco para comprar o carro, mas você não pode demonstrar muito interesse, senão ele não vai te dar nenhuma vantagem, certo? Então, nesse caso aí, como ele deu uma encebada logo na primeira conversa, eu posso até amanhã tentar ver o carro às 6h30, mas hoje não. Entendeu? Ele falou assim, eu tô negociando com um cara aqui, já tá meio quase que fechado e tal. Ele pode até não estar mentindo, tá? Só que quando eu tava vendendo o Sandero, e o cara se interessou, aí ele queria fazer uma pré-compra, né? No caso eu vou tentar fazer também, se eu for comprar um carro. Não sei se eu vou conseguir, porque pode ser que eu compre um carro em outra cidade. Um cara chegou e falou assim, posso ver o carro? Eu falei, pode vir ver o carro. Nem falei que o cara tava vendo o carro. Se a negociação avançasse e o cara fizesse uma proposta abaixo da do outro, eu ia falar, cara, eu já tô com uma proposta de tanto. Então a sua proposta não tem como aceitar. É assim, entendeu? Porque ficar com muita emoção, muita conversinha para negociar carro não dá certo, tá? Então talvez eu veja esse Corsa frente à Montana amanhã, porque eu vou estar aqui amanhã, eu não vou estar lá nos Dogões. Quer dizer, hoje eu volto para lá para os Dogões e amanhã eu volto para cá de novo. Porque eu tenho uma revisão do médico amanhã. Que o Dogões é lá na roça, né? Quem não conhece é o meu canal lá, Dogões Doguinhos.
E aqui eu tô no caso aqui tá praticamente a casa da minha filha, né? É minha casa antiga, né? Onde eu morava. Beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado na hora de comprar um carro usado, tá? Esse Clio, ele fatalmente, vamos dizer, para ele deixar ele do meu jeito, você vê que, eu não sei se eu contei aí, de repente eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso. Pintar os dois para-choques da Oroch, quer dizer, da frente é retoque, o traseiro tem que pintar inteiro, e o Santo Antônio que tá arranhado. O cara me cobrou R$1.200, aí ele falou, não, eu faço por 1.000. Eu já fiz um serviço com ele baixou R$200. Então, tipo assim, a gente não dá pra desprezar um carro que tá com a pintura queimada, isso, aquilo, você tem que tirar do preço do carro. Certo? Ah, o ar tá gelando, isso, aquilo, pô, beleza, isso é coisa que você não vai tirar do preço do carro. Tá? Mas ele tinha uma pintura queimada nas portas, ele tinha esse problema de ferrugem nos parafusos, porque alguém ou botou o parafuso errado ou maltratou a cabeça dos parafusos. Ele tinha esse problema do comando, que tá batendo quando liga de manhã. Ele tinha os pneus dianteiros, não gostei dos pneus dianteiros, teria que trocar. Tem que polir os faróis, tem que... um monte de coisa, você vai somando, velho. Quando tu vê, tu já gastou 10 mil. Fora a revisão que vai ter que fazer, correia dentada, troca de óleo da caixa. Tem que fazer. Um carro um velho desse, com muita quilometragem, tem que fazer, trocar correia de acessórios, trocar as velas. Às vezes tem que trocar alguma bobina, ou até o jogo de bobina. Tem que trocar líquido de arrefecimento, óleo de freio, trocar pastilha, às vezes pastilha e disco. Às vezes o tambor traseiro tem que trocar. Depende, se o freio de mão estiver bom, normalmente não precisa, só dá uma regulagem. Mas você vê lá, entendeu? Quando tu vê, meu amigo, já foi 5 mil. Aí você vai mandar pintar mais uns 2 ou 3. Mais um comando, aí, cara, aí já sobe. Já sobe o preço. Então não é viável pegar um carro desse, que vale 18 mil, pagar 3 mil acima da tabela. Nunca. 3 mil abaixo da tabela já não vale a pena. Vale a pena se eu ficar o carro sem fazer nada com ele. Só trocar um óleo, uma água de radiador ali e um fluido de freio e tocar. E talvez uma pastilha de freio se precisar. Que aí eu vou gastar muito menos. Agora, se precisar trocar amortecedor. Eu fiz uma revisão do Clio, acho que está lá no Dogões Doguinhos. Ele estava com 87, 88 mil quilômetros. Tive que trocar o amortecedor dele, caramba, porque tinha um vazando, eu resolvi trocar os 4. Eu gastei quase 5 pau, velho. E um carro novo daquele, velho. Imagina um carro desse já todo sabugado. Então 5 mil vai assim, ó, brincando. Então, mas aí então não tem como você comprar um carro barato? Cara, eu acho que tem. Mas qual é a solução? É um Celta 2 portas. Ou um Casinho 2 portas. Tá? Porque é um carro baratíssimo de manter. E tem menos coisas para arrumar. Sei lá. Eu tô chegando a essa conclusão, cara. Isso é difícil. Eu queria até comprar um carrinho melhor, mas não vai ter jeito. Valeu, pessoal.